Boa noite, meu nome é Esli Carvalho, sou psicólogo clínico e estudei aqui no Brasil um tempo, também fiz algumas especializações nos Estados Unidos. Eu fiz psicodrama como minha primeira formação e como eu sou casada com estrangeiro, numa dessas mudanças para os Estados Unidos, eu acabei conhecendo o MDR e fiz a minha formação lá no Instituto. Como é que... Eu acho que deu um problema com a internet, mas nós vamos lá de novo. É assim, eu sou psicóloga, não sou esse negócio de tecnologia, né? Vamos lá de novo. Eu sou Esli Carvalho, sou formada em psicodrama originalmente, mas eu conheci a terapia MDR nos Estados Unidos e foi uma coisa que mudou minha vida pessoal. Em primeiro lugar, realmente, hoje eu vivo sem algumas das coisas que eu achei que eu já fosse levar para o túmulo. Sou uma pessoa que fez terapia há muitos anos e me beneficiei muito da terapia que eu fiz. Mas tem certas coisas que, em termos de ansiedade especialmente, que me incomodavam muito. E eu vivo sem essas coisas hoje, sem certos pânicos, sem certas ansiedades, graças à terapia MDR. Sou casada com estrangeiro, então a gente acabou vivendo em muitos países, Equador, Bolívia, Estados Unidos. E numa dessas andanças nos Estados Unidos, eu acabei conhecendo o MDR. Eu estava com um negócio que estava me incomodando, aí eu fui ver o livro de convênios do meu marido, porque as coisas são caras, e acabei na mão de uma terapeuta de MDR que disse, eu acho que você poderia se beneficiar disso. Eu pensei, que é esse negócio? E ela me deu umas coisas para eu ler, achei aquilo muito estranho como é que esse negócio de mexer o olhinho e sarar, mas eu saí tão impressionada da minha primeira sessão de MDR, que eu cheguei em casa e falei pro marido, vamos puxar o plástico aí, que eu não quero nem saber, eu vou aprender a fazer essa terapia, e se Deus quiser um dia a gente vai voltar pro Equador, porque era onde nós estávamos sediados antes, e eu gostaria de levar o MDR para lá. Isso foi em 95, em 96 e 97 eu fiz a formação em terapia MDR com a própria doutora Francine Shapiro. Em 98 meu marido foi transferido de volta para o Equador. Em 99 eu comecei a trazer os professores para o Equador para dar formação e comecei também a fazer as minhas formações como facilitadora, como supervisora e eventualmente como treinadora. Hoje eu sou treinadora de treinadores de MDR pelo Instituto de MDR dos Estados Unidos e também pela MDR Iberoamérica, que foi fundada aqui no Brasil em 2007. Então isso aí é um pouquinho assim de como as coisas começaram. Se vocês quiserem mais informações, eu deixei aí na página também. Tem o nosso site emdrtreinamento.com.br e tem muitos vídeos nossos no YouTube, né, na página no canal do EMDR Brasil. Aí vocês podem ver, inclusive, sessões inteiras, porque realmente é uma terapia muito diferente do que a gente está acostumado a ver, né? Então assim, é estranho, mas é uma terapia que realmente funciona. E eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o que é, sobre o que significam essas siglas, né, que muita gente tá perguntando como é que faz, o que significa tudo isso, e eu quero explicar como é que funciona. Mas antes de começar com isso, eu quero dar um pouco as pautas sobre o que é trauma, o que trauma significa, o que isso faz com a gente, porque com a terapia MDR eu também comecei a trabalhar as questões de trauma. E uma das coisas que eu comecei a entender, especialmente baseado no que a doutora Francine Shapiro nos ensina, é que trauma, de certa forma, é a base de todas as dificuldades que a gente tem. Pensa um pouquinho nos diagnósticos que você, como psicólogo, atende, ou que outras pessoas também sofrem, né? Pensa na vida que essas pessoas têm, né? Como tem rompimentos, como tem rupturas na vida das pessoas. E eu fui entendendo que se a gente parar e pensar um pouquinho na psicopatologia, nas dificuldades que as pessoas enfrentam, nas lembranças difíceis, a grande maioria absoluta do que nós enfrentamos, do que nós vemos, está baseada nos traumas, seja lá como a gente define, porque não é só aqueles traumas terríveis, o que a gente chama de traumas de T grande, assim, que estupro, violência, assalto, ver suicídios, coisas assim.
Mas o que eu chamo de trauma light também deixa a sua sequela. Então é muito mais complicado do que a gente imagina nesse sentido. Então eu queria compartilhar algumas ideias, algumas coisas que a gente tem em termos de informações para vocês terem uma ideia da enormidade do que nós estamos enfrentando em termos de trauma a nível mundial. O Rolf Carrier, que é um profissional que trabalhou muitos anos na ONU, trabalhou no campo de refugiados, na Comissão de Refugiados da Organização Mundial, do Banco Mundial, né, e nas Nações Unidas, na ONU, ele fala que o trauma é uma epidemia mundial invisível que passa desapercebida e sem ser diagnosticado ou tratado. Então eu acho que muitas vezes as pessoas têm reações, até a nível nacional, né, baseado em traumas que as pessoas enfrentam, né, que a gente não se dá conta que isso está acontecendo. E é uma epidemia, é uma coisa invisível que as pessoas não percebem, mas que deixam a sua sequela. E tem um impacto devastador no desenvolvimento humano, no desenvolvimento econômico e impede a paz. Quando as pessoas estão traumatizadas, estão com transtorno de estresse pós-traumático, tem muitas coisas não resolvidas na sua vida, a paz também foge, porque as pessoas não sabem como ter uma resposta, uma reação apropriada, né, nas situações que elas enfrentam. E o Rolf Carrier diz que pela primeira vez na vida da humanidade, ele acredita que nós temos condições de tratar de forma eficaz e eficiente esses traumas usando a terapia MDR. Ele conheceu e ficou muito impressionado com o que ele descobriu sobre o MDR, procurou a doutora Francine Shapiro, tem havido uma parceria muito bacana nesse sentido, onde eles realmente têm desenvolvido esse trabalho de implementação a nível mundial das possibilidades do MDR. Né? Então, se a gente parar para pensar, hoje em dia a gente sabe, esses são números conservadores e são números de 2011 por aí, então muita coisa já aconteceu de lá para cá. 1,5 bilhões de pessoas estão expostas à violência política e criminosa. Né? Pensa assim em termos de refugiados, isso tudo foi antes de explodir essas coisas lá no Oriente Médio. Mas a gente não precisa ir longe, né? A guerra urbana que o Brasil enfrenta em termos de violência, de assaltos, de mortes, de homicídios, é uma coisa que nos afeta muito, né? Eu atendo pacientes que às vezes têm 7, 8, 10 assaltos, 12 assaltos, né, em termos da sua história. Pô, isso aí é muita coisa para a gente digerir e metabolizar. Naquela época ele comentava que tinha mais de 42 milhões de refugiados. E como falei, isso daí foi antes da gente estourar a questão do Oriente Médio. 200 milhões de pessoas estão expostas a desastres naturais apenas em 2011, né? Isso foi antes dos terremotos do Haiti, né? do Japão com o tsunami, do Chile, né? Do México recentemente, da Turquia. Então, assim, são coisas que deixam um peso, onde às vezes milhares de pessoas morrem. Só no Haiti morreram 250 mil pessoas. Isso é uma coisa assim, inconcebível para nós. A gente não tem noção do que é morrer de um dia para o outro 250 mil pessoas. Como é que você faz até para enterrar, né? E isso é uma coisa assim, terrível, porque a comunidade acaba sofrendo muito com isso. 1 em 3 mulheres está exposta ao abuso sexual, físico ou outro tipo de abuso. Eu acho esse número sumamente conservador. Eu já vivi em países em que eu tenho certeza que 70% a 80%, e ainda acho esse número conservador, das mulheres realmente estiveram expostas a algum tipo de abuso sexual antes dos 18 anos. É um negócio muito sério isso, né? E o que nós sabemos é que a violência gera violência, né? E o trauma é o resultado disso. E elas são assim um ciclo vicioso, porque trauma gera violência, violência gera trauma e assim por diante. Então é uma coisa assim complicada, porque uma coisa acaba puxando o outro e nós precisamos encontrar a forma de romper esse ciclo da violência, que é uma das coisas assim, das bandeiras que eu levantei, né, em termos de assim de ajudar a romper esse ciclo de violência no meu país. Hoje nós temos ferramentas para isso.
Uma das coisas que as pessoas não se dão conta é que sem tratamento, o transtorno de estresse pós-traumático, o TEPT, dura a vida inteira. Não é uma coisa que passa. Quando isso se instala na vida de uma pessoa, ela fica para valer. Realmente é um negócio complicado. E é uma doença debilitante com consequências sérias. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, algumas das consequências do trauma. Mas não é uma coisa que se resolve sozinha, como muitas vezes, o tempo passa, o tempo cura, com o tempo isso vai se resolver. Tem coisas que sim, tem muitas coisas que não. E a gente tem visto que é muito mais sério esse negócio de não sarar do que a gente imaginava antes. Então, quem participa do trauma de alguma forma é observador, é vítima ou é mesmo o abusador, também, né, acaba arriscando de se tornar abusador, né? Quem assiste isso, quem vive em situações de violência intrafamiliar, né? Quem participa de alguma coisa vai ajudar em situações de dificuldade nesse sentido, acaba também ficando traumatizado e existe também esse risco de se tornar abusador. Nós sabemos que mesmo os traumas light, que eu chamo, aumentam as chances das pessoas abusarem as substâncias, né? Álcool, drogas, hoje em dia tem muita compulsão sexual, a compulsão alimentar também, anorexia, muitas dessas coisas assim. Quando a gente toma a história dessas pessoas, a gente acaba vendo também os traumas que as pessoas estão medicando emocionalmente com essas substâncias realmente para não sentir essas dores, né? E uma das coisas que a gente viu é que isso muitas vezes desemboca também em problemas cardíacos, em doenças como o câncer. Eu escrevi um livro chamado Cure Seu Cérebro, Cure Seu Corpo, onde a gente consegue mostrar através dos estudos que foram feitos. O ACE Study, por exemplo, é um estudo de Adverse Childhood Experiences, né? As experiências adversas da infância. Foi feita com 17 mil pessoas. E eles conseguiram comprovar o fato de que pessoas que numa escala de 0 a 10, de 4 para cima, né, de número de traumas na infância, nessa escala ACE, o prognóstico de ter uma doença grave na vida adulta é muito alto, é muito grande, porque realmente esses traumas não resolvidos de infância desembocam em doenças na vida adulta. Traumas light, como bullying, acidentes, o divórcio hostil dos pais, coisas assim, também se tornam emergências invisíveis na vida das crianças e tem um impacto mundial devastador. Em 2011, se estimava que 500 milhões de pessoas sofriam com TEPT. Você imagina o que é 500 milhões de pessoas no mundo inteiro sofrendo com isso? Quantos milhões dessas pessoas estão no Brasil? Quantos estão no nosso país, né? E a gente acaba vendo os sintomas que essas pessoas têm. Fica com hipervigilância, ficam assustados com onde é que estão as dificuldades, não conseguem dormir, tem pesadelos, não conseguem se concentrar, tem ataques de pânico, ataques de ansiedade. O que é a ansiedade? A ansiedade, o pânico, é a sensação de estar em perigo, né? E nós temos um miolo do nosso cérebro, lá no sistema límbico, que é o sistema de alerta, né? E quando a gente vive uma situação assustadora, ele fica bem em pé, né? Ele fica realmente acionado. E depois ele teria que voltar à linha de base. Mas muitas vezes o cérebro não consegue fazer esse processamento e ele continua alto, né? E esse nível de ansiedade, esse nível dá essa sensação de perigo, são esses ataques de pânico, são esses ataques de ansiedade, essa sensação de perigo que a pessoa vive, que a gente chama de ansiedade. E muito disso vem à raiz de traumas que as pessoas viveram e que não conseguiram digerir de forma apropriada dentro dos seus cérebros. Que nós temos mecanismos normais para fazer isso, mas nem sempre o nosso cérebro dá conta de tudo. Outros sintomas do trauma, as pessoas acabam revivendo esses eventos, sabe? Remoendo. Aí a gente pensa assim, eu não vou pensar mais naquele acidente, vou mudar de assunto mental. Daí 15 minutos tá lá de novo pensando naquilo que eu não quero mais pensar. Então, os pensamentos intrusivos que a gente fala muitas vezes, pensamentos obsessivos. Eu fico remoendo uma coisa sem realmente querer estar pensando naquilo. E temos o outro extremo, onde a gente evita completamente de pensar sobre as coisas. E a gente acaba evitando de pensar, evitando de sentir, né? Dá um anestesiamento emocional e a pessoa para de sentir. E quando ela para de sentir, ela também para de
amar, né? Que é uma coisa importantíssima na vida. Porque a gente não tem um switch para sentir as coisas boas e não sentir as coisas ruins. É um negócio tudo ou nada. Ou você sente ou você não sente. Então, quando a gente desliga esse disjuntor, a gente deixa de sentir todas as coisas. Acaba se distanciando das pessoas que nós amamos e realmente fica complicado a vida da gente em função disso. Então, o que nós podemos entender? O trauma congela essas lembranças no nível neuroquímico dentro do cérebro. Então, a gente tem as redes cerebrais e aí esses traumas, quando a gente não consegue digerir, esses traumas ficam como informação mal adaptativa arquivada nessas redes cerebrais, né, nas redes neuronais do nosso cérebro. E essas partes congeladas, às vezes elas estão em partes diferentes do cérebro e eles não conseguem se falar, eles param de se comunicar. Então, os recursos que eu teria para poder, inclusive, processar isso e arrumar isso, estão em outras partes do meu cérebro. E como eles não estão se falando, o que poderia me ajudar a resolver isso não se fala com a parte ferida. Né? Então, assim, em termos muito simplistas, depois a gente vai ver, o que o MDR faz é obrigar essas redes a se comunicarem, se falarem, reprocessar e arrumar essas redes, né? O trauma também podemos entender que é uma sequela de vivências de perigo reais, de um perigo real que eu vivi ou de um perigo percebido, né? Porque às vezes as pessoas têm a sensação que aquilo é perigoso, quem sabe não foi tão perigoso, mas eu vivi aquilo como um perigo enorme para mim ou para uma pessoa que eu amo. E isso acaba sendo realmente uma coisa complicada em termos de trauma. Algumas das consequências do trauma. O trauma tira nossa capacidade de escolha. Eu não quero mais fazer aquilo e acabo fazendo. Eu não quero mais viver com essa pessoa que me maltrata, que me abusa e não consigo sair da relação. Por quê? Porque certos traumas do passado me obrigam a viver e repetir condutas ainda mesmo quando eu não quero repetir aquilo, eu não quero estar fazendo aquilo. O trauma também faz com que a gente acredite em mentiras a respeito de si mesmo. Muitos de vocês que trabalham com TCC ou conhecem a terapia cognitiva comportamental entendem como os nossos pensamentos também ajudam a manifestar a nossa conduta, né? Então, uma das coisas que o MDR vai fazer é romper, né, ajudar a romper o poder dessas mentiras em que nós acreditamos devido ao trauma, de forma que a gente possa ter uma livre escolha. A saúde sempre implica na possibilidade de escolher, por assim dizer, entre o bem e o mal, né? Eu poder fazer decisões, tomar decisões que me beneficiam e não tomar decisões que me façam mal. Como eu falei antes, né, o trauma também nos obriga a ter pensamentos obsessivos, intrusivos. Eu penso em coisas quando eu não quero estar pensando. Temos condutas de evitação. Eu não vou andar mais naquela esquina porque eu bati o carro naquela esquina e não daí daqui a pouquinho eu não quero mais andar naquele bairro, daqui a pouquinho eu não quero mais andar na cidade, daqui a pouquinho eu não saio mais de casa, né? Então, como essas coisas às vezes vão se generalizando também. E uma das coisas que eu acho que me entristece muito sobre o trauma é que nos tira a nossa capacidade, bloqueia a nossa capacidade de aprendizagem. E o que isso implica em termos de criança aprender na escola, né? Quantas vezes a gente pega um paciente, uma pessoa chega no consultório e diz assim: mas eu era muito burro, eu fui reprovado muitas vezes na escola, a escola não foi uma boa experiência. Aí quando a gente pergunta assim, que ano que você reprovou a primeira vez? Ah, eu estava no 5º ano. E o que estava acontecendo na sua vida naquela... Ah, meus pais estavam se separando, foi uma briga lhama, sem fim, super hostis, os dois, você não tem noção de como é que eles brigavam, um pra cá, outro pra lá, né, um jogando a gente contra o outro. Quem é que aprende? Como é que matemática entra no cérebro de uma criança que está repensando, imaginando as coisas que poderiam estar acontecendo, né? Porque os pais, afinal de contas, são a segurança da criança. Se eles se separam, especialmente de formas complicadas, muitas vezes a criança arrisca, né, de perder a sua segurança. Então é importante a gente entender que essas coisas também podem bloquear nossa capacidade de aprendizagem. Também uma das coisas que eu acho que está acontecendo muito nas nossas escolas, né, eu fico me perguntando, eu não sei, não tenho dados, mas é minha suspeita pessoal, quanto do que a gente diagnostica de déficit de atenção infantil é a ansiedade de criança, né? As crianças convivendo com situações difíceis, sem poder dar conta de arrumar aquilo e acabam tendo manifestações, né, de conduta, que são condutas de ansiedade e parecem ser déficit de atenção. Eu não quero negar que existe déficit de atenção, porque existe sim de verdade, né?
Mas eu não sei quanto disso realmente é déficit de atenção e quanto disso são coisas de ansiedade, porque tem essa ligação entre essas duas coisas, né? Também condutas violentas e compulsivas, adições, depressão, ataques de pânico, ansiedade, tudo isso são manifestações, né, de traumas não resolvidos, né? São coisas assim que vão acontecendo, né? E que a pessoa desenvolve uma conduta para tentar amenizar a coisa que ela está sofrendo, né? Mas não, muitas vezes assim, é o feitiço que vira contra o feiticeiro. A pessoa bebe para esquecer suas penas, tem um amigo que diz, mas as penas aprendem a nadar, né? E aquilo não, acaba que não resolvem as coisas. E uma das coisas que eu trabalhei muitos anos na América Latina, quando eu vivi em outros países, é o trauma psicossocial. Né? Eu convivi em países onde a gente tinha terremotos, vulcões, uma década de muitas guerras civis também, especialmente na Centro-América. Vimos o Sendero Luminoso em Peru, né? Os FARC na Colômbia, né? Como houve mortes assim. E terremotos, vulcões. Eu me lembro de um vulcão que explodiu na Colômbia e que 25 mil pessoas morreram e 25 a 30 mil pessoas sobreviveram com perdas enormes. Pessoas que perderam todos os seus familiares, perderam a sua casa, né, a sua fazenda, os seus animais. Foi o único sobrevivente da família de 10, 12, 15 pessoas. Eu me lembro de um casal em Bogotá que perderam todos os familiares dos dois lados da família. Como é que você sobrevive a esse nível de perda? Então, esses traumas psicossociais, vimos isso daí também, por exemplo, com o incêndio da Boate Kiss em Santa Maria, né, que afetou toda a comunidade, toda a cidade de Santa Maria. E como muitas vezes as pessoas também que vão ajudar ficam afetadas por essas coisas. E nessas comunidades, o que a gente vê depois de uma coisa dessas é um aumento enorme, né, de criminalidade, de homicídios, de suicídios também, de como as pessoas vão tendo comportamentos, né, respostas, reações em relação a isso que não são adequadas, mas que fazem com que as pessoas tentam sobreviver isso da melhor forma possível, mas o seu cérebro não consegue digerir este nível de afronta, né? Quando 240 e tantas pessoas morrem num incêndio, a maioria delas muito jovens, né? Numa cidade universitária, como é que essa comunidade lida com isso? Nós, como brasileiros, ficamos chocadíssimos e nem vivi, eu não vivia, né, em Santa Maria, fiquei muito chocada com o que aconteceu. Imagina quem convive e perdeu essas pessoas, né? Então, esses traumas psicossociais, se a gente não fizer intervenções na própria comunidade, isso vai ter consequências e sequela, né, para toda a comunidade, e não simplesmente para um indivíduo ou dois, né? Então, são coisas. Graças a Deus, nós temos formas de fazer intervenções com MDR hoje em dia, com protocolos grupais, né, fazer intervenções que têm respostas imediatas, inclusive, e inclusive prevenir o desenvolvimento de transtorno de estresse pós-traumático, né? Então isso é uma coisa muito bacana que a gente pode fazer, mas realmente são coisas que nem sempre a gente leva em consideração. Então é importante a gente conseguir entender a importância da gente tratar esses traumas, porque se tem essa sequela, se praticamente todo mundo tem, né? Porque me conta uma pessoa que não tem trauma, né? Porque eu também tenho os meus, né? Que eu venho tratando, que eu trato, muitos se resolveram, né? Eu espero resolver mais algumas coisinhas aí até morrer, mas realmente hoje nós temos ferramentas para poder fazer intervenções que a gente não tinha antes, né? Então eu queria falar com vocês um pouquinho, assim, agora que vocês entenderam um pouco o panorama do trauma e como isso também às vezes é a base da psicopatologia, dos diagnósticos que a gente enfrenta, o que é o MDR e por que eu sou assim tão fanática, tão entusiasmada, apaixonada sobre a capacidade que isso tem de ajudar as pessoas, né? Então, o que significa EMDR? Vem do inglês, as siglas do inglês, e significa Eye Movement, Desensitization and Reprocessing, o que em português, né, significa a dessensibilização e o reprocessamento por meio de movimentos oculares. Isso começou lá em 1987, a doutora Francine Shapiro estava caminhando num parque, um parque que virou famoso hoje em dia, né, por causa disso, e pensando em umas coisas difíceis, complicadas, e de repente ela se deu conta que aquilo sumiu. E ela voltou atrás e pensou, o que está acontecendo
que a carga negativa do que eu estava pensando, que era muito pesado realmente, né, se desfez, diluiu, se desmanchou. E ela se deu conta que os olhos dela tinham se mexido de um lado para o outro espontaneamente enquanto ela pensava. Pensou numa outra coisa ruim, mexeu os olhos de lá para cá e se deu conta que também, mais uma vez, aquilo diminuiu a carga intensiva, né, do que estava acontecendo com ela. Ela achou aquilo muito interessante. Eu acho que assim, até aí, né, mas a brilhanteza, se a gente pode falar assim, né, a genialidade dela foi que de repente ela começou a juntar isso e fazer experiências com os amigos, com os vizinhos, né? E se deu conta que outras pessoas também tinham isso. Pediu as pessoas pensar em coisas difíceis, as pessoas não conseguiam mexer os olhos rapidinho, então ela pedia para acompanhar os dedos e a carga negativa, mais uma vez, ia diminuindo. Então, em 89, ela publica a primeira pesquisa sobre MDR, que ela fez com veteranos da Guerra do Vietnã, porque veterano da Guerra do Vietnã tinha um transtorno de estresse pós-traumático tão bom, né, por assim dizer, que eles estavam encostados pelo governo, né, americano, né, desde que eles voltaram da guerra, né? Então, eles têm 25, 30 anos de situações traumáticas. E ela começou a ver que com 1, 2 sessões o trauma realmente diluía radicalmente a situação. Então ela devagarinho foi construindo, elaborando protocolos, né, desenvolvendo pesquisas em relação a isso, e foi dessa maneira que o MDR começou a desenvolver. Agora a Francine, ela realmente subiu assim no caixote portátil e insistiu e continua insistindo, né, no desenvolvimento de pesquisa. E isso foi uma das coisas mais importantes no desenvolvimento inicial do MDR, porque fez com que a gente ganhasse uma credibilidade científica necessária e importante. Então hoje tem mais de 200 publicações mundiais, né, mundialmente reconhecidas, publicadas em journals, em revistas indexadas científicas, que comprovam a eficácia da terapia MDR, e inclusive com meta-análises, né, estudos que estudam os estudos que foram feitos para ver se eles realmente foram bem feitos e se a metodologia é a metodologia adequada, né? E realmente há essa comprovação, ao ponto que hoje em dia a Organização Mundial de Saúde, uns anos atrás, aprovou a terapia MDR como uma das 2 terapias eficazes para tratar traumas. Então isso deu um selo de reconhecimento muito importante para a nossa abordagem. E também nos Estados Unidos recebeu o que a gente chama do selo dourado, né, de reconhecimento, que é do National Registry of Evidence-Based Psychotherapy and Practices, que é um nome desse tamanho, mas assim, é a organização que reconhece terapias baseadas em evidências. E a terapia MDR hoje é uma terapia reconhecida e baseada em evidências. Então, vamos lá, como é que esse negócio funciona, né? Bom, nosso cérebro, todos os dias, né, a gente acorda de manhã cedo, vive a nossa vida, né, as coisas vão acontecendo e a gente vai digerindo, elaborando, processando e arquivando. E enquanto nós dormimos, nós temos o ciclo do sono, que se repete várias vezes, vocês vão se lembrar do sono REM, do Rapid Eye Movement Sleep, do sono do movimento rápido ocular. E nesse momento é quando a gente processa as coisas que nos aconteceram, a gente sonha, processa e arquiva. E aquilo começa a ir, então, para o arquivo de memória de longo prazo. Inclusive, uma das coisas que a gente entende é que os pesadelos são formas frustradas, né? Tentativas frustradas, fracassadas do cérebro processar coisas. Só que o conteúdo do sonho, do pesadelo, é tão ansiogênico, dá tanto medo na gente que acaba acordando antes de terminar de elaborar. E aí começa, porque trava isso nas redes neuronais, por isso que às vezes a gente tem sonhos repetitivos, pesadelos repetitivos, né? Pesadelos terríveis em função de coisas que a gente viveu, épocas da vida da gente que foram assim muito difíceis, muito prejudicadas, né? E isso é uma função do cérebro, o cérebro que não está conseguindo se adequar, processar, metabolizar, digerir essas lembranças de uma forma adequada. Então a gente pode dizer que o trauma, de certa forma, trava
o que a gente chama de um sistema de processamento adaptativo de informação. Né? De certa forma, todos os traumas, né? Todas as nossas lembranças difíceis, as lembranças boas também, né? São informações neuroquímicas. Né? E a terapia MDR é uma terapia de processamento de informação neuroquímica. E é isso que vai ajudar. Só que assim, o trauma faz com que às vezes a gente trava, né? O trauma trava esse sistema de processamento que normalmente é capaz de processar essas coisas, né? E arquivá-las de forma apropriada. Então a gente vê esses pesadelos como um sintoma dessa trava, né? Esse travamento. E uma das características muito interessantes do MDR é a rapidez disso. Eu acho que assim, a coisa assim genial, fantástica do MDR é que de certa forma a Francine encontrou a porta de entrada no cérebro. Eu acho que o Freud ia enlouquecer com o MDR. Eu acho que ele ia achar o máximo, porque as pessoas esquecem que o Freud, antes de ser psicanalista, era neurologista, né? E ele estudava essa ligação entre a mente, né, e o corpo, o cérebro, né? Então, eu acho que ela encontrou essa porta de entrada. E a terapia MDR costuma ser uma terapia muito mais rápida do que as terapias mais convencionais, mais tradicionais. Por quê? Porque a gente encontrou essa porta, a gente consegue entrar e acessar essas lembranças, né, e trazê-las da memória de longo prazo para a memória de curto prazo, para a memória de operação, a memória onde ela pode ser modificada. Né? Quando ela está no arquivo de longo prazo, ela não pode ser modificada, ela está lá consolidada. Mas quando a gente traz ela, eu penso nela, eu lembro dela, eu estruturo o nosso protocolo, as imagens, as crenças, as emoções, as sensações, a gente tem uma janela de 5, 6 horas por aí em que a gente pode refazer a percepção daquelas lembranças. E quando nós aplicamos a estimulação bilateral, que pode ser visual, pode ser auditiva, ou pode ser tátil também, né, que a gente tem formas diferentes, que às vezes tem pessoas que têm contraindicações, por exemplo, para o movimento visual, né, ou alguma coisa assim, a gente tem outras alternativas para isso. Quando a gente aplica a estimulação bilateral, de certa forma a gente dá o arranque para o cérebro poder processar essa lembrança e fazer na segunda volta o que ele não tinha conseguido fazer na primeira volta. Então é um negócio muito interessante como pode ser feito isso, né? E é muito rápido. Tem gente que resolve coisas, sim, em 1, 2 sessões. Eu me lembro de uma pessoa que tinha sido assaltada na sua casa. Inclusive eu conto essa história no meu livro do Curando a Galera que Mora Lá Dentro, né? E ele estava inclusive encostado pelo INSS há mais de 1 ano. Ele não conseguia trabalhar, né? Por causa do TEPT, que ele viveu um assalto horrível, que eu não preciso dos detalhes, né? Porque eu não sei, não conheço nenhum assalto que seja bonzinho, né? Mas com ameaça de morte. Graças a Deus ninguém morreu, ninguém foi sequestrado, mas foram horas, né, com as pessoas dentro de casa. E quando ele veio para a sessão, nós fizemos uma sessão dobrada de 2 horas, né? E numa escala de 0 a 10, onde 10 é a máxima perturbação e 0 nenhuma. Óbvio que o dele estava em 10 mil, né? E realmente estava muito difícil para ele lidar com isso. Ele não estava conseguindo trabalhar, mal conseguia sair de casa. E nós fizemos a sessão, então, de 10 caiu para 4, né? E na próxima sessão que ele veio, uma semana depois, já estava em 2. E nós zeramos na próxima sessão. Então, nós estamos falando assim, 3 horas de tratamento. E umas semanas depois eu pedi para ele voltar a pensar no assalto, né? Como é que estava aquilo, como é que estava a lembrança. Ele virou para mim, doutor, aquilo ali é história para contar em happy hour. E eu fiquei assim, chocada, né? Porque o homem suava frio, né? Enquanto a gente estava processando. Ele voltou para a junta médica de perícia e acabou que não tinha mais nada, desencostou do INSS, voltou a trabalhar, né? E realmente pôde reassumir o seu trabalho normal. Então tem coisas assim, a gente vê também casos assim onde o trauma é a fundamentação, inclusive para doenças e sintomas físicos. Tem uma colega nossa, Silvia Malamud, eu uso o nome dela porque ela nos autorizou, inclusive nos pediu, né? Em que ela tinha sempre uma dor de cabeça muito forte quando ela ficava debaixo de luzes fortes. E era um negócio assim tão notório, né, que a própria família dela comentava, né, os filhos diziam, mãe, não senta aí que você vai ficar com dor de cabeça, você vai ficar com enxaqueca.
E ela foi fazer uma sessão de MDR sobre uma cirurgia que ela tinha vivido. E durante o reprocessamento, que é uma coisa que o MDR faz com frequência, porque o cérebro puxa um fio e aí resvala para os fios antigos, ela recuperou uma lembrança de uma outra cirurgia, em que ela quase morreu. E ela se lembrou que durante essa primeira cirurgia de antigamente, que ela tinha acordado no meio da sessão, no meio da cirurgia, né? E tinha se despertado. Ela não sentiu dor, sentiu muita náusea, sentiu muita dor de cabeça. Por quê? Porque ela estava debaixo das luzes fortes, né, do centro cirúrgico. Então, ela reprocessou isso, não fui eu a terapeuta, ela reprocessou essa lembrança e ela nunca mais teve enxaqueca. Nunca mais ela teve uma enxaqueca em relação a isso. Isso tem mais de 5, 6 anos. Então, de repente, a gente começa a pensar, quando a gente escuta essas histórias, né, a gente começa a pensar, puxa vida, quanto dos sintomas físicos que a gente vive, quantas doenças, quantas dores nós temos, né, poderiam possivelmente ter uma base traumática e que poderia responder a uma terapia MDR, poderia melhorar. Assim, não é um remédio mágico, né, não é uma solução mágica para todos os males, mas nós estamos podendo ajudar e resolver situações com uma ferramenta que antes a gente não tinha e dar solução, né? Resolver coisas que a gente não conseguia resolver antigamente. E isso tudo a nível científico. Vocês podem ver aí na página que eu deixei uma tomografia SPECT de antes e depois de uma sessão de MDR. E aí vocês podem ver visivelmente, mesmo nós leigos que não sabemos ler uma tomografia, podemos ver que no primeiro, né, tá muito aceso, especialmente na parte do meio do cérebro e na parte superior, na cognitiva, né? E no segundo já vemos como se acalmou, né, o cérebro em relação a isso. Então, recentemente nós fizemos uma pesquisa em Brasília com os colegas da Núcleos, da medicina nuclear, e nós fizemos uma estrutura onde atendemos pessoas que tinham medo, fobia de agulha, né? Então fizemos uma avaliação, mandamos para a tomografia, que eu pensei, pronto, agora não vai dar certo, porque eles têm que tomar uma injeção para poder fazer a tomografia. Mortos de medo, mas esticaram o braço, se dispuseram a fazer isso. E aí nós fizemos 3 sessões de MDR. A primeira vez, a pior vez e a próxima vez que eles tivessem que enfrentar uma agulha, né, uma injeção ou tirar sangue, coisas assim. E aí voltaram, né, para a tomografia SPECT e foi visível, né, a diferença do pré e o pós, como o sistema límbico se acalma com a terapia MDR e a manifestação, inclusive, de conduta. Quando eles foram fazer o pós, né, o SPECT pós, a própria pessoa que estava aplicando, né, que tinha visto eles antes, ficou impressionadíssima de como eles estavam calmos, né, para poder fazer. Inclusive, um deles até olhou para o braço enquanto estava tomando a injeção. E nós temos então esses dados, escrevemos e estamos esperando, aguardando a publicação disso num journal dos Estados Unidos e vamos continuar desenvolvendo essas pesquisas. Então, realmente é uma terapia que apresenta resultados concretos, né? É muito bom a gente trabalhar com uma terapia que a gente tem uma previsibilidade, a gente pode fazer um plano de tratamento, estruturar os alvos de terapia e ir tratando um por um, né? Hoje em dia, inclusive, eu estou fazendo intensivos em Brasília de 2 dias, né? Onde a gente pega a vida da pessoa, né? E pauleira, e vamos reprocessando esses traumas, né? E isso ajuda a pessoa a mudar de rumo. Quem é que diz que terapia tem que demorar? Né? Terapia pode ser mais rápida. Claro que depende do aguentômetro do paciente, não é para todo mundo, tem certas contraindicações para algumas pessoas, mas as pessoas com quem nós temos feito isso têm dado um resultado muito positivo nesse último ano e meio, e pessoas de fora têm aproveitado essa estrutura para poder também se tratar nesse sentido. Então isso é uma coisa assim muito gostosa. Então assim, é muito rápida, como eu falo, antigamente a Francine chamava de processamento acelerado de informação, porque era uma coisa assim que salta aos olhos a rapidez. Mas hoje ela fala de processamento adaptativo de informação, porque o mais importante é que realmente seja adaptativo, que realmente combine com o que tem que combinar.
Também a terapia MDR é usada para potencializar estados emocionais positivos, né? Então a gente pode ajudar as pessoas que estão bem, melhorar mais ainda. E podemos desenvolver estados que possam promover uma conduta mais afiada, né? Eu trabalhei uma época aí, quando a gente estava com as Olimpíadas, né? Com atletas olímpicos, né? E ajudando eles a desenvolver uma capacidade ainda melhor, né? Processar as coisas que poderiam impedi-los de ter uma conduta, né? Um comportamento ainda mais top, né? Um desempenho ainda mais top. E ter bons resultados em relação a isso também. Então, é uma coisa que pode ajudar em coisas positivas. No meu livro do Cure Seu Cérebro, Cure Seu Corpo, eu descrevo algumas situações em que nós instalamos recursos positivos para combater doenças, né? Como é que a pessoa pode se ajudar a combater câncer, né? Fibromialgia, dores físicas, né? Então, assim, a gente não cura essas coisas tudo, não, mas a gente pode dar uma melhora bem significativa. Alguns sintomas se desmancham, se desfaz realmente, né? Fibromialgia, quando ela é diagnosticada, muitas vezes é diagnosticada 2 anos depois de um trauma severo. Opa, hello, alguma coisa está acontecendo aqui. E a queixa é que tudo dói, né? Tudo dói. E muitas vezes essa é a história da pessoa, é que tudo dói realmente. E quando a gente pode aliviar a dor do trauma, muitas vezes a dor física também alivia de forma substancial. Então, é como eu falei, essas lembranças muitas vezes ficam guardadas no hemisfério direito, né? E outras coisas estão nos outros recursos, né? As emoções estão no miolo, a fala está no hemisfério esquerdo, na área de Broca, e eles não estão se falando. Então, o MDR, de certa forma, obriga o cérebro a juntar essas redes, a processar, ligar os recursos aos traumas, né? Então, tirar a sujeira, né? Limpar e reeditar, como dizem, né? As coisas, reprocessar, limpar, jogar fora essa água suja e poder colocar, então, a verdade no lugar da mentira. E essas ferramentas, né? Muitas vezes a fala, a emoção, a sensação, né? Estão travadas e o MDR ajuda muito a destravar. Então, essa aplicação da estimulação bilateral ajuda, né? É uma coisa meio estranha, né? Você vai fazer terapia, de repente você trabalha em silêncio, movendo os olhos de um lado para o outro, né? Mas nós temos um protocolo específico, passo a passo, são 8 fases. A gente toma a história, a gente estrutura, né? Essas imagens, essas crenças, essas emoções, de forma que isso seja feito de uma forma científica, apropriada, né? E que não faça mal para a pessoa. E o cérebro vai limpando, né? Vai dessensibilizando esses canais neuronais de forma que as lembranças ficam cada vez mais adaptativas, né? É muito frequente as pessoas dizerem: isso ficou diluído, a lembrança ficou longe, borrou, tá embaçado, né? Que é a coisa que a gente mais quer ouvir. Porque lembrança do passado, onde é que tem que estar isso? Isso tem que estar no passado, né? Lugar de passado é no passado, gente, não é aqui no presente nos atormentando. Então, isso é uma coisa muito interessante de ver como isso vai, né, diluindo, né, e vai perdendo a força, vai perdendo a carga negativa, a capacidade de nos fazer mal. E a gente pode, inclusive, resgatar as coisas boas, né? Eu me lembro de uma senhora que só lembrava do dia da morte de uma filha adulto jovem que morreu de uma forma complicada de uma doença. E ela não conseguia lembrar as coisas boas que ela viveu com essa filha. Quando a gente conseguiu reprocessar, né, tudo que estava ligado ao dia da morte e que foi um reprocessamento feito em 2 ou 3 horas de sessão, ela começou a lembrar das coisas boas que ela viveu com essa filha, né, coisas que ela tinha esquecido que ela viveu. E em vez de ficar lembrando 7, 8 vezes por dia, né, nomeando essa menina que tinha falecido já há 15, 20 anos, agora ela lembra quando deve lembrar, no dia do aniversário, num evento especial, né, no Natal, coisas assim. E também lembra as coisas boas, né, as coisas boas que foi esse resgate importante, né? Para que nós vamos lembrar das coisas ruins se a gente pode lembrar daquilo que nos faz bem, aquilo que trazer à mente realmente aquilo que nos traz esperança, né? Então essas crenças positivas também vão surgindo espontaneamente. É muito engraçado, é muito impactante ver como de repente as pessoas vão saindo com soluções
que eu, como terapeuta, e uma terapeuta bastante experiente, eu jamais pensaria, jamais imaginaria, jamais pensaria nessa solução, né? Então, o cérebro do nosso cliente é muito sábio, a gente estruturando esse protocolo e ajudando a pessoa a poder fazer isso, o cérebro da pessoa vai encontrar o seu caminho de sabedoria, vai conseguir solucionar de uma forma apropriada. A gente tem mais é que poder fazer essa facilitação, né? Então é uma terapia de muito silêncio também, porque é o cérebro da pessoa que vai tratando, que vai trabalhando. E eu acho que isso é uma coisa também muito bacana, porque o paciente não tem que nos contar as coisas, né? Tem pacientes que vêm às vezes que foram estuprados, sofreram abuso sexual, viram coisas horrendas, agora estão chegando os refugiados do Oriente Médio pra gente, e tem histórias assim indescritivelmente horrorosas, né? E que de ouvir também nos faz mal. E que muitas vezes para contar não dá para contar, né? Às vezes as pessoas dizem eu não tenho palavras para contar, elas não têm palavras mesmo, porque as palavras estão aqui, o trauma estão aqui e os dois não estão se falando. Então, uma das coisas bacanas do MDR é que a pessoa pode reprocessar isso em silêncio sem ter que entrar em detalhes, ela não tem que contar as coisas, porque às vezes as pessoas têm vergonha de contar também. E de certa forma isso também nos protege como terapeutas, né? Porque a gente também, né, tem o que as pessoas chamam às vezes de fadiga da compaixão, né? A gente ouve tantas coisas, a gente também fica traumatizado com o que a gente ouve, com o que a gente vê, né? No YouTube tem uma sessão com a nossa colega de Santa Maria que foi ajudar as pessoas logo depois do incêndio da Boate Kiss, horas depois, né? E que começou a desenvolver um transtorno de estresse pós-traumático em função do que ela viu no ginásio. Ela não viveu o incêndio, mas ela foi ajudar. E é o que a gente chama de trauma vicariante. A gente sofrer pelo outro também sofreu o que a gente também sofre quando a gente vai ajudar. E eu acho que nesse sentido a terapia da MDR também nos protege bastante como terapeutas, porque a gente pode ajudar as pessoas, né, sem ter que saber todos os detalhes, né, às vezes assim horrorosos, né, que as pessoas vivem, coisas terríveis que um ser humano faz com outro ser humano, coisas complicadas, né. Então nós temos protocolos especializados para isso, né, diferentes diagnósticos também exigem protocolos, né, apropriados que vão sendo desenvolvidos. Hoje em dia nós temos muitos livros sobre isso. Temos mais de 20 livros em português, né, que a gente acabou desenvolvendo uma editora, porque não tinha nada, não tinha como a gente dar formação e as pessoas não terem como estudar, né? Então conseguimos traduzir muitos dos livros também. Agora nós temos autores brasileiros que estão escrevendo livros sobre terapia MDR e outros livros também sobre trauma que são importantes. Então vocês podem ver no site do Trauma Clinic edições.com.br que tem muitos livros. Aliás, deixa eu até aproveitar, a Amazon está fazendo uma mega promoção dos nossos livros, né, sobre MDR, os livros em formato de Kindle, né? Então, entra na amazon.com.br, faça a sua conta e compra os livros em e-book, em Kindle, porque estão por R$1, R$2, R$5. Livros que custam normalmente R$140, R$150, R$200 no impresso e você pode ler eles completos em e-book. Então, eu acho que isso é uma das coisas que tem facilitado um pouco a gente poder divulgar mais, é ter livros que a gente pode oferecer num preço também acessível para os nossos colegas. Tem os que sempre dizem, mas eu quero um papel. Se você quer pagar R$140 pelo papel para poder cheirar e pegar na mão, tudo bem. Mas os livros em Kindle estão por R$5, R$2, R$3. Então, aí você que tem que, né, fazer essa avaliação. Mas eu acho que é uma mudança que a gente está vendo tem ajudado também nos estudos, da gente poder fazer com que esses livros possam estar mais acessíveis, inclusive em preços mais acessíveis. O que o MDR faz finalmente? Ele resolve a perturbação ligada a essa lembrança, né? Não é preciso falar detalhadamente, como eu comentei sobre isso, resolve o TEP de forma definitiva. Eu acho que isso é uma das coisas impressionantes, não tem recaída, né? Aquilo que sofre uma transformação neuroquímica, não volta mais, né? Quando a minha filha era pequena, a gente ia para a cozinha, a gente pegava os ovos, a farinha, o leite, né, o fermento, bate, enfiava no forno. Quando eu tirava o bolo, não tinha mais como tirar, né, a farinha, o leite, né, o fermento.
E é um pouco isso que o MDR faz. A gente vai lá, faz essa transformação. Quando você pensa naquilo de novo, mudou para sempre. Não é mais daquele jeito. Não ficou mais naquela lembrança difícil. Agora virou uma lembrança normal. E, gente, normal é tão bom. Normal é ótimo. Eu acho normal maravilhoso, né? Então, a gente consegue usar sessões muito mais breves. Hoje em dia, tem aspectos da terapia do MDR que são terapia brevíssimas. Tem coisas que a gente... coisas pontuais, né, com certos diagnósticos que a gente resolve em 4 ou 5 sessões, né? Eu tenho uma amiga que diz, a Ana Gomes fala que as pessoas nos procuram com um de três pedidos. Ou querem arrumar a mesa, tipo, tenho medo de avião porque o avião sacudiu demais, né? E isso a gente consegue resolver realmente em 4, 5, 6 sessões se não tiver complexidades, né? Dependendo da pessoa e da forma que ela também reprocessa. Tem outras pessoas que vêm para arrumar o quarto, né? Diz, doutora, eu sou ótima, eu sou concursada, tenho meu emprego, tenho meu apartamento, tenho minha família maravilhosa, não sei o que mais, mas eu tenho um dedo podre para escolher homem. Eu não consigo acertar, só arrumo um homem que me maltrata. Isso aí é arrumar um quarto, porque aí nós vamos ter que mexer, né, na casa, na família de origem, em relação com pais, experiências com namorados, paqueras, coisas assim, né? Até a gente conseguir arrumar isso. Isso vai levar bem mais tempo. E tem outras pessoas que vêm para arrumar a casa inteira, né? Vamos combinar. Tem coisas assim que ficou tudo confuso, tudo desorganizado. E isso vai levar mais tempo, quem sabe de 1, 2 anos, assim. Mas mesmo assim a gente consegue, em geral, ter uma prática mais acelerada, com resoluções e resultados bastante significativos em tempo muito mais curtos, né? Em algumas situações, como eu falei, a gente pode aplicar protocolos grupais. Especialmente intervenções humanitárias. O Dr. Inácio Jareiro e a esposa dele, a Lucina Artigas, do México, desenvolveram um protocolo com abraço da borboleta, que é uma coisa muito bacana, onde a gente pode fazer essas intervenções em grupo, né? Em função, eles tiveram que atender um grande número de pessoas depois de um furacão que passou por lá, e naquele desespero de como é que a gente vai atender tanta gente assim, um por um não vai dar. E aí eles desenvolveram esse protocolo que tem tido uma aceitação mundial, né, e tem sido utilizado em muitos lugares, né? Em Israel, inclusive, eles usam isso nos albergues, quando tem essas dificuldades com bombardeios, né? E até as crianças desenvolveram uma musiquinha, teve uma época aí que no sul de Israel eles estavam sendo muito bombardeados e tinham que ficar se escondendo, então as professoras desenvolveram uma musiquinha que eles cantavam enquanto eles faziam o abraço da borboleta, como uma forma também de acalmar e processar o que eles estavam vivendo. Então nós temos esses protocolos, já estão publicados e é uma das coisas que a gente também ensina na nossa formação mais avançada. E o que é mais importante nisso tudo, o MDR ajuda a lembrança do passado e para o passado, né? E a gente poder então viver a vida daqui para frente, né? A vida, né, de hoje, a vida do futuro, o que eu tenho de bom para viver com a minha família e desfrutar, né, daquilo que traz esperança realmente. Quem é que pode aplicar a terapia MDR? Terapeutas devidamente capacitados, né, pelos treinadores de terapia MDR, reconhecido pelo Instituto de MDR, ou então MDR Iberoamérica, né, a Associação MDR Brasil tem os nomes desses treinadores, né, eu formei todos os treinadores no Brasil até hoje, e a gente dá essa formação para pessoas que têm CRP ou então psiquiatras, né, médicos com CRM que têm uma formação em psicoterapia. Existem riscos grandes de dissociação ou de retraumatização. Então a gente tem que ter muito cuidado porque nós trabalhamos com psicopatologia e esse risco da dissociação, porque a gente lida com trauma, né, com coisas assim que às vezes realmente estão assim na beira do abismo de certa forma, né? Então, nós damos formação para as pessoas que já têm essa experiência em manejos, né, psicoterapêuticos. Eu queria deixar para vocês também as palavras do Rolf Carrier, né? Ele pergunta assim, poxa, como seria o mundo se nós fôssemos capazes de sistematicamente curar todo o trauma, né? Eu acredito que esse mundo seria muito menos violento, pois finalmente nós começaríamos a interromper a transmissão transgeracional e interpessoal da violência e do abuso. Eu acredito que esse mundo seria muito mais pacífico e muito mais próspero. E eu acredito que esse mundo está ao nosso alcance. Eu também acredito nisso, não só ele.
Eu estou convencido que a terapia MDR tem o poder e o potencial de ajudar a tratar e curar as memórias tão feridas da humanidade. E essas são as palavras do Rolf Carrier que eu também faço minhas, né? Eu gostaria de convidar você também a fazer parte dessa revolução. Se você for psicólogo, psiquiatra, tiver interesse nessa formação, procure no nosso site, nós damos formação nas principais cidades do Brasil, né? Já formamos mais de 2.000 terapeutas, o que é pouco se a gente pensar que tem 300 mil psicólogos, né? Mas nós temos interesse de realmente esparramar, espalhar isso pelo Brasil. E se você procura um terapeuta que faça esse tipo de terapia, no nosso site mdrtreinamento.com.br nós temos uma página que diz procure um profissional. E ali você pode procurar uma pessoa na sua cidade ou perto de você que foi formada por nós e que tem essa habilidade, né, essa capacitação de poder tratar as pessoas. E em Brasília nós temos a Trauma Clínica, que eu tinha comentado, onde nós oferecemos esses intensivos de 2 dias, além do atendimento semanal ou quinzenal, nós temos esse formato intensivo de 2 dias, que tem, às vezes de um dia só, mas que tem tido resultados muito interessantes. Nós vamos começar a fazer pesquisa pré e pós, para ver como é que isso está desenvolvendo, para poder ter essa comprovação também, mas que tem tido resultados, pelo menos práticos e imediatos, muito interessantes, né? A gente acompanha os nossos pacientes depois, 6 meses, 1 ano, 2 anos depois, e a gente está vendo que esses resultados têm se mantido através do tempo, que é uma característica interessante do MDR, e que os resultados continuam acontecendo. Isso é uma coisa interessante da terapia, é que você vai lá e paga a terapia para fazer aquela sessão, mas porque você bota o teu cérebro em andamento, ele continua processando depois que você sai da terapia, ele continua processando depois da sessão, porque você continua dormindo, né? As pessoas dormem, né? E quando a gente consegue destravar o cérebro, né, da pessoa com a terapia MDR, depois ela consegue muitas vezes continuar reprocessando as coisas de uma forma natural, espontânea, né? Que é aquilo nativo da própria pessoa. Então eu quero aproveitar para agradecer mais uma vez, né, ao Pedro Leite e toda a equipe dele do Espaço Psi. Quero agradecer a todos vocês que me acompanharam aqui hoje de noite. Se vocês tiverem dúvidas, perguntas, escrevam pra gente. Também tem o Facebook, pode mandar uma notinha para lá. Nossa página do Trauma Clinic também está às ordens. A MDR Treinamento também é outro lugar que vocês podem nos escrever, né? Queremos atender vocês nas suas perguntas. Nosso tempo está acabando, mas eu quero agradecer muito a todos vocês que me acompanharam, né? E ou que vão acompanhar no futuro na gravação. E agradecer essa equipe tão bacana que me deu essa oportunidade de compartilhar com vocês uma forma que nós temos de abençoar o nosso povo, de realmente, quem sabe, romper o ciclo de violência do nosso país e criar um país melhor, com pessoas mais ajustadas, né, e podendo tomar decisões melhores para todos nós. Então, boa noite para todos, até a próxima, se Deus quiser.